Os irmãos abram comigo o Evangelho de João no capítulo 11. Aleluia. Na versão RA por enquanto, tá, Gabi? Revisada e atualizada. E eu quero ir trabalhando o texto em alguns pontos que aparecem nos versículos, para que possamos crescer diante do Senhor este ano. Alguém vai sair de férias ainda? Quem já voltou de férias? Muito bem. Então depois vamos abençoar os irmãos que estão saindo de férias e também aqueles que estão em férias ainda, né? Bênção de Deus. Diz assim, versículo 1: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Isso está em João capítulo 12. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E aqui eu quero começar a trabalhar um pouquinho o nosso coração, para que nós possamos este ano ir até Cristo, chamar Jesus em primeiro lugar, levar a nossa necessidade àquele que nos ama. A palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, e este Filho veio e morreu em nosso lugar. Então Deus nos ama, Jesus nos ama, amém? Amém? Então aqui fala que as irmãs mandaram chamar Jesus. Jesus amava Lázaro, ele estava enfermo, e nós devemos colocar Deus à frente de todas as nossas necessidades este ano. Muitas vezes nós falamos o nosso desafio para todo mundo, para o amigo de trabalho, para o vizinho, para o compadre, para a comadre. Falamos para pessoas que muitas vezes vão olhar para ti e dizer: bah, que desafio, né? E nós temos que entender que uma das coisas que Jesus se alegra quando nós vamos até Ele. Se nós olharmos, não precisa abrir, Mateus 11, 28 diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então nós vemos que Marta e Maria, as irmãs, o irmão enfermo, elas mandaram pessoas para dizer: Senhor, vai até lá, Lázaro está doente. Porque elas sabiam que Jesus tinha condições de mudar aquela história. E quando nós vamos a Cristo, nós estamos dizendo: Senhor, eu realmente confio em Ti, e eu sei que Tu tens solução para todas as coisas. Amém? Amém, queridos? Então iniciamos o ano dizendo: Senhor, eu quero que Tu vá à frente de todos os desafios e todas as dificuldades. E se chegar essa dificuldade, a primeira pessoa que Tu tem que chamar é... Não sabem? É Jesus. Aquele que tem poder sobre todas as coisas. Mas, queridos, vamos seguindo o texto. Versículo 4: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Eles não entendiam muito bem o que ele falou. Continuando o texto: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, e a Lázaro, que era irmão delas. O amor de Deus por mim e por ti é o mesmo amor de Deus que ele tinha, Jesus, né, tinha por Marta, Maria e Lázaro. Muitas vezes não sentimos que as pessoas nos amam, ou em alguns momentos parece que estamos sozinhos. Eu quero dizer para ti e para mim que nós temos um Deus que nos ama todo o tempo, amém? E nunca se sinta sozinho este ano. Deus nos ama. O amor de Deus e a sua misericórdia se renova a cada dia sobre nós. Elas sabiam que Jesus amava eles.
Jesus, ele estava sempre perto desta família. E é interessante como vamos, durante o texto, ver algumas coisas que são importantes, mas elas sabiam do amor de Deus, o amor de Cristo para a família delas. Tu entende o amor de Deus para a tua vida e para a tua família? Será que tu tem compreensão deste amor de Deus para com a tua vida, para com aqueles que moram contigo, para os teus, como se dizia antigamente? E é importante nós entendermos isso. É importante nós compreendermos e termos a convicção que Deus nos ama. Diga para o pessoal que está ao teu lado: Deus te ama. Completa, e não é pouco, é muito. E é importante nós entendermos que nós temos um Deus que nos ama. Ah, pastor, mas parece que às vezes eu estou sozinho, ninguém me ama. Ninguém me ama, ninguém olha para mim. Começamos a nos sentir um coitadinho, largado nessa vida. Não, em nenhum momento Deus te larga, em nenhum momento Deus vai deixar de olhar para ti. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre nós, e o amor dele é grande. Amém? Agora diz com mais convicção, olha para o lado e diz: Jesus te ama. Não te esqueça disso neste ano. Amém. Continuando o versículo 6: quando pois soube Lázaro que estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Jesus ficou mais 2 dias. Pastor, mas se ele amava Lázaro, por que ele demorou mais 2 dias? E nós vamos ver que na sequência isso trouxe um grande problema. E muitas vezes nos perguntamos: Jesus me ama, mas por que ele demora às vezes para realizar alguma coisa? Quem já pediu algo para Deus e demorou a resposta? Jesus sempre vai ter 3 respostas para nós, irmão Kleber. Jesus vai ter a melhor de todas: sim. Vai ter aquela outra: não. E vai ter a pior delas: espera. Quem é que gosta de esperar aqui? Quem é que gosta de ficar esperando algo? Porque a espera gera ansiedade. A espera gera algo no coração que tu fica naquela angústia. Não é verdade? E sempre quando nós colocamos algo para Deus é para ontem. Normalmente chegamos diante de Deus e falamos assim: Senhor, eu estou passando desafio. Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso urgentemente, Deus. Mas aqui a palavra diz que ele demorou 2 dias ainda. Vamos ao texto. E continua o texto então dizendo, 7: depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Ele está falando dele, né? Ele é a luz do mundo. Mas vamos continuar. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. 11: isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso, o que diz o texto ali? Nosso amigo Lázaro. O que tem? Adormeceu. Jesus sabia que ele tinha morrido. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Aqui nós vemos que Jesus, ele chama Lázaro de, chama de quê? Amigo. E como é que nós transformamos um colega de trabalho, uma pessoa que temos amizade, e começamos já a chamar essa pessoa de amigo? Tu chama amigo todo mundo? Tu chama amigo mesmo todo mundo? O que é amigo? Amigo é aquela pessoa que anda junto, vocês se conhecem.
À medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos começando a ter um relacionamento, nós vamos tendo comunhão, nós vamos ver se a pessoa é confiável, nós vamos ver se a pessoa ela é honesta, e aí vamos criando um laço de amizade forte, e no momento que nós precisarmos, sabemos que contamos com aquela pessoa, e essa pessoa chamamos de amigo. Para levar alguém para a tua casa e ter comunhão, nós temos que ter uma amizade, nós devemos ter um relacionamento. E aqui nós vemos que Jesus, Ele não chamou Lázaro de discípulo, aquele homem, Ele chamou Lázaro de amigo. O que Jesus quer fazer conosco é este ano, nós chamarmos Ele de amigo, e Ele vai nos chamar também de quê? Amigo. Por quê, queridos? Porque isso é importante no relacionamento. Então Marta e Maria não chamaram apenas Jesus, Filho de Deus, elas chamaram o amigo Jesus, no qual elas tinham um relacionamento, no qual Jesus já esteve na casa de Marta e Maria, visitou elas, tiveram uma comunhão, está lá em João capítulo 15, Jesus entra na casa dela, Maria sentada ouvindo Jesus, e Marta correndo para cá, e Marta correndo para lá. Você, calma, Marta, tu andas muito agitada. Quando um amigo vai na nossa casa, nós devemos tratar bem, amém? Amém? Oh, glória a Deus. Mas o amigo precisa de atenção, ou não? É ou não é verdade? Então nós temos que ter um relacionamento com Cristo, dando para Cristo a atenção que Ele precisa, e também Ele receber de nós, uma contrapartida de nós ficarmos atentos àquilo que Ele diz. Amém, queridos? Então este ano Jesus quer ter um relacionamento ao ponto de nos chamar de amigos. E para que eu seja amigo de Cristo, eu não posso ser amigo do... Bota para mim, guria Gabi, Tiago 4,4, por favor. Isso é importante, queridos, porque eu não posso servir a dois senhores. Tiago 4,4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? O que é a amizade do mundo? É viver aquilo que o mundo coloca como verdade, e aquilo que o mundo te empurra a realizar, que é pecado. Então ali diz: aquele pois que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo. Eu tenho que fazer morrer a minha natureza terrena, como diz Colossenses 3,5, e dizer: Senhor, eu sou teu amigo, eu não sou amigo do mundo. No momento que tiver que pecar, eu vou dizer não para o pecado. No momento que houver que mentir, eu vou dizer não para a mentira. No momento que eu tiver que adulterar, eu vou dizer não para o adultério, porque eu sou amigo de Deus, eu sou amigo daquele que tem poder para fazer todas as coisas. E isso é importante, queridos. Viver uma vida de santidade é se separar para Deus, dizer não para o mundo, para o pecado do mundo, e viver uma vida digna de Deus, amém? Aí tu vai ser chamado de amigo de Deus. Ah, tu é crentão. Ah, tu é fanático. Ah, tu é fanático. Tu não pode mentir um pouquinho. Quem é mentira? João capítulo 10. A Bíblia diz que a mentira é filha do diabo. E quem se agarra à mentira, se agarra com a filha do diabo. E se agarra com a filha do diabo, a pessoa se torna genro do diabo. Queridos, viver a vida de santidade é ter um posicionamento cristão. É termos um posicionamento cristão diante de um mundo pervertido, egoísta, que pensa em si mesmo. A Bíblia diz: seja a tua palavra sim, sim, não, não. Então é importante nós vivermos uma vida que busca Deus. Em João capítulo 15, vá um pouquinho para frente, por favor. João capítulo 15,
No versículo 15 diz, Jesus falando: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a... Quem é amigo de Deus recebe revelação do Pai, tem revelação de Deus, e tendo revelação de Deus, isso acalma o teu coração, isso mostra que tu é uma pessoa que vai receber de Deus as suas promessas, amém? Então Jesus falou: eu chamo vocês agora, não de servos, mas de amigos, porque eu tenho passado para vocês aquilo que Deus me passou, o Pai me passou. E por que Jesus chamava amigos? Porque os apóstolos, discípulos, estavam sempre com Jesus, andavam com Cristo. Jesus chegou para Pedro, falou assim: Pedro, larga as redes e me segue. O que ele fez? Largou o que ele fazia para viver ao lado de Cristo. Então, quando nós temos uma vida com Deus, e nós mostramos isso através das nossas atitudes, Ele vai dizer: tu és meu amigo, porque tu não anda no curso deste mundo, até porque o mundo jaz no maligno. Então, nós vemos aqui que Jesus estava dizendo: o meu amigo, o nosso amigo Lázaro, ele adormeceu, ele partiu, agora eu vou. Porque Jesus, ele tinha um propósito com a morte de Lázaro. Mas vamos seguindo, para nós irmos adiante, amém? Amém? Muito bem, vamos seguir. Então Jesus falou: olha, vamos lá que meu amigo Lázaro, ele está agora adormecido, eu vou despertar. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Eles não entenderam o que Jesus estava dizendo. Não é adormecer, ele estava morto, ele tinha morrido. Muito bem, vamos continuando. 13, Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Aqui eu quero fazer um parênteses. Tu entende o que Deus te fala? Tu compreende quando Deus fala contigo? Ou nós interpretamos as palavras de Deus da maneira que nós achamos? Aqui ele está dizendo: não, eu não estou falando dele dormir, eu estou falando que ele está morto. E é importante nós compreendermos a palavra de Deus, compreendermos o que Deus está nos dizendo, para que possamos ter discernimento claro daquilo que o Senhor nos orienta, amém, queridos? Amém? E isto vem através da pessoa do Espírito Santo em nossas vidas. Porque esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, uma das coisas que é a função dele é nos levar à verdade e nos revelar a grandeza de Deus, amém? 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 Sabe por que as pessoas erram? Porque elas são levadas pelo entendimento de outros. Ah, mas também, pastor, foi falado para mim assim, assim, assim. Tá, mas só um pouquinho. Isto se confirma em outras partes da palavra de Deus? Se não se confirmar em outras partes, não é verdade. Muitos falam que devemos voltar para resgatar aquilo que nós sofremos nessa vida. Quem já ouviu falar disso? Temos outra oportunidade. Mas a Bíblia nos diz lá em Hebreus 9, 27, ao homem é dado morrer uma vez só, depois vem o juízo. Então o que falo não bate com a palavra de Deus. Então por isso que é importante nós buscarmos entendimento da palavra, uma orientação bíblica. Toda vez que falarmos algo, nós vamos trazer dentro da palavra uma orientação bíblica que se confirma em outras partes da Bíblia, porque a Bíblia nunca desmente algo anterior ou posterior. A Bíblia sempre se confirma. Jesus tinha que nascer, amém? Nascer de uma virgem, amém? Em Belém, amém? Ir para a manjedoura, amém?
Isaías profetizou 700 anos antes. E o que aconteceu? Jesus nasceu de uma virgem em Belém, numa manjedoura. Então a palavra de Deus se cumpriu. A palavra de Deus é testificada pelo cumprimento dela. Então, nós vemos aqui que eles não entenderam, e nós temos que buscar entender. E eu me lembrei de um texto de Atos capítulo 8, onde um eunuco etíope estava voltando de Jerusalém, depois de adorar a Deus, ele estava voltando na sua carruagem. Então Felipe chega na carruagem, correu ao lado dela, ele estava lendo o profeta Isaías, e ele morreu como uma ovelha, foi ao matadouro, não gritou. E Felipe disse para esse eunuco etíope: tu compreendes o que tu estás lendo? E ele está falando de quem? Dele mesmo ou de outro? Aí Felipe entra, explica de quem ele está falando de Cristo. Aí ele entende e é batizado. Quando tu lê a Bíblia, tu entende o que tu está lendo? Pastor, a Bíblia é muito complicada. A Bíblia, sim. Uma vez um irmão falou assim: pastor, a coisa boa da Bíblia é que o senhor chega em casa, depois do trabalho, janta, está tranquilo, é o melhor sonífero que existe. Começa a ler a Bíblia, logo em seguida dá sono. Quando vê, já está aqui pescando já. É que tu lê na hora errada. O bom é ler a Bíblia inteiro, em pleno juízo, vamos dizer assim. Mas isso é só um parênteses, amém, queridos? Amém? Então nos fala que nós temos que ser amigos de Cristo, e nós rejeitarmos o mundo. Quem não rejeita o mundo e o pecado, não pode ser amigo de Deus. Não pode agradar a dois deuses. E Lázaro tinha uma amizade verdadeira com Cristo. Quer ver outro texto que fala sobre isso? João capítulo 12. Diz assim, versículo 1: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. E então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Nós vemos ali Lázaro, Maria e Marta. Pergunta também para nós: quem é que nós estamos colocando dentro da nossa casa? Deus? Nós estamos colocando Jesus dentro da nossa casa? Nós apresentamos Jesus para os nossos filhos? E como é que nós colocamos Cristo? Através de falar de Cristo, através de ver qualquer mídia, até televisão, aquilo que edifica, que é de Deus? Ou nós podemos trazer o mundo para a nossa casa através das mesmas mídias, do mesmo celular, da mesma televisão? Aqui fala de uma comunhão, ceia, comunhão. E nós temos que entrar esse ano dizendo: Senhor, eu quero ter mais comunhão contigo esse ano, amém? Amém, queridos? Eu quero ter mais comunhão contigo. Eu quero aprender mais de Ti. Eu quero, Senhor, colocar a Tua presença na minha casa. E quando a presença de Cristo cresce, quando a presença de Deus cresce, ali há amor, ali há perdão, ali há uma nova vida, ali o pecado vai embora e Deus reestrutura todas as coisas. Mas quem é que bota Jesus para dentro de casa? Aponta para o lado. Aponta para o lado. Pode apontar. Agora faz assim, faz a curva. Às vezes nós exigimos do outro aquilo que é nossa função. Amém? Vamos colocar em pé. Levante alto as suas mãos. Vai para a esquerda. Volta. Vai para a direita.
Senta agora. Dá aquela relaxada, né? O que é mais fácil? Obedecer ao pastor ou obedecer a Deus? Todo mundo fez. Não foi? Por que vocês fizeram? Por que vocês fizeram? Está no automático? Aquilo que chama a atenção de vocês, vocês vão obedecer. Nós estamos num culto, vocês estão olhando para mim. Eu estou trazendo uma palavra, pedir para vocês levantarem, virar para lá, virar para cá, vocês obedecerem, porque vocês estão concentrados em mim. Se nós estivermos concentrados em Deus, nós vamos fazer tudo o que Ele manda. Se nós não estivermos concentrados em Deus, nós não vamos fazer o que Ele manda. Então, aqui nos fala, amém, queridos? Amém? Importante isso. Então nós colocamos Jesus para dentro de casa, assim como elas colocaram. E é importante nós levarmos esse Cristo para a nossa casa, para a nossa família. Vamos continuar o texto para nós chegarmos ao final hoje ainda. Aleluia, glória a Deus. Que horas são, queridos? Até meia-noite tá bom ainda. Muito bem. Como diz um ditado, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Quando o Espírito diz à igreja, nós somos igreja, tu que está em casa também, Ele diz, faz isso, não endureça o vosso coração, diz Apocalipse. Então, Jesus falou claramente, Ele morreu. Vocês não entenderam ainda, então vou dizer bem claro, Ele morreu. Vamos continuar o texto. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vou ter com Ele. Então Tomé, Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com Ele. Perdão, é isso aí? Foi o que eu disse. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado há quantos dias? 4 dias. Ele atrasou 2, e quando chegou já estava 4 dias sepultado. Ora, Betânia ficava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Normal, né? Pessoas vão até a família e dão uma palavra de consolo. O mundo é assim. As pessoas vêm até nós num monte de desafio assim, olha, que pena, condolências, fez um funeral ontem de manhã. Então tinha muitas pessoas lá confortando a família. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta, presta atenção a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Ela sabia que Jesus podia curá-lo. E ela diz outra coisa. No 23, declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. 24, eu sei, replicou Marta, mas ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Ela não entendeu que Jesus chegou lá para mudar aquela situação. Eu quero passar agora mais adiante para que nós possamos seguir. No versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Ela disse a mesma coisa da irmã. Se tu tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Ela está dizendo, Jesus, tu chegou um pouco atrasado. Senhor, tu está demorando, demorou. Ele morreu. Senhor, tu demorou, a situação parece que piorou. Senhor, quando eu estava com o diagnóstico, eu orei, mas o Senhor não fez nada e a enfermidade apareceu. Senhor, tu demorou. Jesus atrasa? Pergunte a pessoa que está ao teu lado, Jesus atrasa? Às vezes parece.
Porque tem um tal do espera. Esse espera é complicado. Mas vamos seguir, né? E elas falaram a mesma coisa: Senhor, se tu estivesse aqui, as coisas teriam sido resolvidas. Vamos mais adiante. Ali tem no 35 nos fala que Jesus olha aquele sofrimento e chora, né? Jesus, ele sentiu a dor da família e ele chorou com a família. Nós temos um Deus que sente misericórdia e compaixão de nós, queridos. Sabe, ele não fica alheio ao nosso sofrimento. Vamos seguir o texto. No versículo 38, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esse uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque é de 4. O que ela está dizendo ali? Jesus não tem mais o que fazer, ele está em decomposição. E o que levou ela a dizer isto? Aquilo que ela sentia no seu nariz, o olfato. O olfato faz parte dos 5 sentidos, é isso? Quais são os 5 sentidos? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Esses sentidos humanos podem nos trair. Ela disse: está cheirando mal, meu nariz está dizendo que não tem jeito, os meus olhos estão me mostrando, o exame não tem jeito. Eu tenho ouvido do médico que não tem mais solução. Eu tenho ouvido de pessoas que isso não vai funcionar. São os sentidos que nos levam a minar a nossa fé. Sabe qual é outro sentido que mina a nossa fé bastante? Visão. Agora sim, bota 1 Samuel ali, Gabi, na NTLH, por favor. Capítulo 17, no versículo 4. Os olhos, o sentido humano, contamina a nossa fé, porque isso traz uma racionalidade. Está cheirando mal, não tem mais o que fazer. Então, ordenou, 1 Samuel capítulo 17, versículo 4. Diz assim: um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento dos filisteus para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura, 2,90 em goiaba, um pouquinho maior que eu. Qual a tua altura? 1,90, bens a Deus. Descobri para quem foi a minha falta de altura. Foi para ti. Ele tinha quase 3 metros. Diz mais o texto: usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava 60 quilos. Tem muita gente aqui que não pesa 60 quilos. Não é o meu caso, eu tenho 75. Continua o texto. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze. Ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. Segue. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Só de armadura e coisa, já deu quanto? 67. Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Imagina o peso do escudo. Continua. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Primeiro ele fez o quê? Altura, visão. Depois ele falou, gritou: estão aí em posição de combate, eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos homens para lutar comigo, e vocês vão ver o que é bom, e nada vai dar certo. Eu vou destruir vocês, eu vou derrubar vocês. Continua.
Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Vai. Eu desafio agora o exército israelita, mande alguém para lutar comigo. Ele, primeiro altura, visão. Segundo, audição. Continua o texto. Quando Saul e seus soldados ouviram isso, ficaram o quê? Nossos sentidos minam a nossa fé. Não ande este ano pelo aquilo que tu sente, por aquilo que tu enxerga, por aquilo que tu ouve. Ande este ano pela fé. Ande este ano sabendo que Deus é contigo. Ande este ano sabendo que Deus é teu amigo. Ande este ano tendo comunhão com Deus. E quem tem comunhão com Deus, olha as coisas de uma maneira espiritual e não racional. Quando Davi chega lá e olha para aquele homem, é bem capaz que esse homem vai ficar em pé. Eu vou derrubar ele. Continuando o texto de 1 Samuel. Ele não ficou apavorado com aquilo que ele via e ouvia, porque ele sabia o Deus que ele tinha. Diga para o seu teu lado, tem que saber o Deus que tu tem. Pode dizer. Tu tem que saber o Deus que tu tem. Para quê? Para que tu não fique com medo e apavorado este ano. Amém? Marta disse, está cheirando mal, não tem mais o que fazer. Racionalidade que vem pelos sentidos. Pastor, o diagnóstico diz que não tem jeito. Mas nós não andamos pelo diagnóstico, nós andamos pela fé. Amém, queridos? Então, nós vemos ali homens preparados para a guerra. Saul, um baita do homem também, o maior de Israel, olhou para aquele homem, começou a gritar, e parece que ele cresceu mais. Quando eu fazia o programa Socorro Espiritual na madrugada, cheguei lá na sede em Porto Alegre, sede nova ali, e tínhamos uma reunião e eu disse, paz e graça, irmã. A irmã olhou para cima, daqui a pouco, você que era um baita do homem. O senhor é o pastor Antônio, mas assim, sou eu. Imaginava o senhor diferente. Com certeza, mais alto, mais bonito. E ela ficou assim, só tem um vozão, né? Assim, só para enganar. Audição e visão. Amém? Então não podemos deixar essas coisas tomar o nosso coração. Vamos continuar o texto no versículo 40. Diz assim, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Marcos 11, 24 diz que quando nós estivermos orando, nós temos que crer que recebemos e assim será conosco. Quando orardes, crede que recebeste e assim será convosco. Nós não podemos deixar de crer este ano. Nós não podemos deixar de exercitar a nossa fé esse ano. Eu vou dizer uma coisa para ti, meu irmão, minha irmã, tu que está aqui, tu que está em casa. Se tu creres no teu coração, este ano tu vai ver a glória de Deus todos os dias da tua vida. E o inimigo não vai poder fazer nada, porque quando nós enxergamos a glória de Deus, nós temos em nosso corpo, na nossa vida, um sobrenatural de Deus, e vamos andar sobre as águas, e vamos vencer os Golias, derrubar as muralhas, porque se Deus é por nós, e se Deus é por mim, isso é uma verdade para quem crê. Então nós não vamos entrar esse ano dizendo, quem sabe Deus vai me ajudar esse ano. Não, nós vamos entrar esse ano e dizer, Senhor, eu creio, eu quero ver a tua glória na minha vida, na minha casa, nas minhas finanças, na minha saúde, porque eu creio, Senhor, que tudo é possível ao que crê. Amém, queridos? Então aplauda Jesus Cristo, aquele que te dá vitória. Aleluia. Amém, queridos? A glória de Deus. E a palavra diz que onde há a glória de Deus, as trevas vão embora. Onde se derrama a glória de Deus, ali é um lugar abençoado, amém? Senhor, mas eu estou passando dificuldade, Deus, não importa, a glória de Deus vai te sustentar, a boa mão de Deus vai te sustentar todos os dias esse ano. Eu profetizo sobre a tua vida e sobre a minha, a glória de Deus sobre ti, sobre a tua casa, e toda vez que tu orar, Deus responde. Aleluia.
E não é o meu sentido que vai me levar a ter fé. A minha fé vem pela presença de Cristo, que é o autor e consumador dela. Quem é que gosta de ver para crer? Como é que nós chamamos essa pessoa? De quê? Tomé. Se eu não ver as marcas dos cravos nas suas mãos, eu não creio. Jesus está aí agora, Tomé? Pois é, né? E Jesus falou, bem mais aventurados são aqueles que não viram e... Tu precisa ver algo? Não, tu precisa crer. O que sustenta os vencedores é a fé. Amém, queridos? Foi que Davi falou para Golias, tu pode vir com o escudo, com o lanço, o que tu quiser, não sei, que tem muita gente vendo de outros estados também, né? Tu pode vir com o que tu quiser, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? E nunca diga para Deus que tu tem um grande problema. Deus, eu tenho um grande problema. Não. Tu diz para o problema que tu tem um grande. Então tu vai dizer, problema? Golias, tu pode ser grande aos olhos dos homens, mas diante de Deus tu é nanico. Por isso ele venceu. Então aqui, não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? E Jesus falou uma coisa, então tire a pedra. E Jesus, levantando os olhos, disse para o céu, olhando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouvistes antes de chamar Lázaro. Ele disse, tu me ouviste. A convicção que Deus sempre respondia aquilo que ele pedia. É isso que a presença do Senhor dá em nós. É isso que a presença do Espírito Santo dá em nossa vida. A convicção que Deus sempre ouve a nossa oração. Amém? Amém, queridos? Então aqui, Jesus não ordenou a pedra, pedra sai agora. Ele podia ter feito isso? Ele tinha poder para isso? Tinha ou não? Isso é parte humana. A nossa parte ele não vai fazer. Nós temos que tirar de nós a racionalidade da fé, a dúvida, a incredulidade, que são pedras que atrapalham o sobrenatural. Então é um ano que nós vamos, Senhor, eu creio. E toda vez que tu falar eu creio, tu está tirando a pedra da dúvida, da tristeza, da ansiedade. E Jesus faz o sobrenatural. Ele disse, Lázaro, sai para fora. Pode ver o tecladista aqui. Ele disse, Lázaro, sai para fora. Não tem piano? Então vem a guitarra. Não tem guitarra? Então eu vou cantar. Senhor, estou aqui para te adorar. Essa palavra é para nós entrarmos o ano dizendo, Senhor, eu quero que a minha casa tenha comunhão contigo. Não é só eu. É levarmos Jesus para a nossa casa e ele se tornar nosso amigo. Tu apresentar para os teus filhos Jesus Cristo. Tu apresentar para a tua esposa ou para o teu esposo um Deus que ama a todos. Este ano é para nós entrarmos dizendo, Senhor, mesmo que os meus sentidos me negam, Senhor, a resposta, mas eu creio que eu tenho um Deus que tudo pode. E o teu amor, Senhor, nunca acaba. Sabemos que Deus nos ama. Então, o Senhor, Ele nos chamou para vivermos a sua glória. Quando cremos, nós vemos a glória de Deus. É um ano para entrarmos com fé, queridos. Desafios vão vir na minha vida e na tua. Mas é no desafio que nós chamamos o nosso amigo. E mesmo que pareça que ele está demorando, tu pode ter certeza que ele está preparando todas as coisas. Tu não pode duvidar disso. Tu não pode desistir. Mantenha a fé na caminhada. Mantenha o teu coração em Deus. Que este ano nós possamos ser muito mais amigos de Deus, da palavra de Deus, do que do mundo. Do que do mundo. Quando eu era milico, meu comandante,
eu era encarregado do hangar e dos aviões, lá na base, lá no caça, no F5 lá. E ali um dos comandantes, ele chegou para mim e falou assim: o suboficial Erickson, meu nome é Erickson, eu sou meio sueco, né? Erickson, dá para notar, né? Assim, uma linhagem mais sueca, assim, tal. E assim, o suboficial Erickson, assim, chega lá no cassino dos oficiais e fala que tal avião encostou a cauda no chão, que eles pousavam assim, os trens, né, trens principais, depois baixavam do nariz, porque cada vez que encostava, um dos pilotos, ele pagava uma estrela lá, tinha lá uma punição. Aí eu cheguei pro meu comandante e falei assim: pá, coronel, não vai dar. Não, cara, a gente vai fazer uma brincadeira com ele. Assim, eu não vou mentir lá. Não, mas é uma brincadeira sobre você, não. Eu não vou fazer isso. Porque brincando nós mentimos, brincando nós erramos, e nós temos que ser amigos de Deus. E eu falei assim: não, eu não vou fazer isso. Ah, mas o senhor é meio radical, né? Assim, não sou radical. Porque se eu mentir agora brincando, daqui a pouco eu estou mentindo de verdade. Eu não vou fazer isso. E uma das coisas que eu conquistei na minha vida lá dentro, como cristão, foi respeito. Quando tu te posiciona amando Deus, tu vai ser respeitado. Tu não pode ser um cristão mais ou menos. Às vezes é cristão, às vezes não é cristão. Cristão agora é bom. Ah, não, mas cristão tem que largar isso, eu já também não quero muito. Nós não podemos. Existem dois tipos de porta: a larga, e existe outra porta. Não tem uma terceira porta mais ou menos, tem? Não, tu que é mais ou menos, tem uma portinha aqui. Sabe onde é que vai dar essa portinha mais ou menos? Sabe onde é que vai dar? Na larga. Para a porta estreita só tem uma. Que eu quero dizer que este ano é um ano de vitória para nós, amém? Diga assim: é um ano de vitória para a minha vida. Um ano de vitória para a minha vida. Amém, queridos? Então nós vemos através da comunhão de Cristo com essa família, que Jesus chega, e mesmo que pareça impossível, Jesus fez que aquilo fosse transformado. Ele restaurou completamente o corpo de Lázaro. E eu creio uma coisa: qual foi a parte do corpo de Lázaro que primeiro foi restaurada? Porque Jesus falou para Lázaro: sai para fora. Ele tinha que ouvir. Então a primeira parte, Jesus restaurou os ouvidos, dizendo: vem, Lázaro. Ele ouviu e veio. E o poder de Deus entrou em Lázaro e restaurou ele completamente.